O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Mix 6h38, ele está com a gente, André Wormsbecker. Tá com o coração, tá com a mente, tá com tudo certinho aí, André? Olá, bom dia. Estamos no Corações e Mentes aqui. Muito bem, estamos aqui. Até eu queria pedir um espaço só para eu responder uma pergunta. Tem pessoas que perguntam, André, o que você faz lá na rádio? Daí eu falo, então, para quem não me conhece, sou o André Wormsbecker, já fui radialista, sou fotógrafo e de um tempo para cá comecei a estudar física quântica, energia, essas coisas, mecânica quântica. E acabei escrevendo um livro chamado O Mundo Está Chipado. E um dia vim dar entrevista aqui na rádio e me convidaram para ser colunista aqui. Então é isso que eu faço aqui. Ele falou assim, eu já fui radialista, meu querido, você é radialista. Também. Uma vez, nunca mais. Aliás, isso é verdade. você estava me contando aqui quando chegou, faz pouquinho tempo também de rádio. Só 33 anos. Coisa pouca, Bem quase tranquilo. nada. Bem tranquilo. E é muito bom ter você com a gente, viu, que André? bom, obrigado. Semana passada, a gente entrou no assunto de vida extraterrestre com a aparição daqueles seres enigmáticos na nossa Ilha do Mel. Repercutiu, continua repercutindo. Sim. E aí, o ouvinte pediu e a gente obedece o ouvinte. Quero saber mais sobre vida extraterrestre e se isso tem a ver com o nosso mundo estar chipado, com a física e a mecânica quântica. Sim, tem de várias formas. Até o capítulo 21 do livro O Mundo Está Chipado fala sobre vida extraterrestre. E a gente, quando fala disso, sempre fala de um cara chamado Arthur C. Clarke. Se você quiser pesquisar. Esse cara é aquele cara que falou aquela famosa frase: se estamos sozinhos no universo ou não estamos, as duas informações são assustadoras, né? Ou estamos sozinhos ou não estamos. São assustadoras. É verdade. E esse cara foi quem escreveu também o livro Os Sentinelas. Aliás, Os Sentinelas foi uma... As Sentinelas, né? Foi uma inspiração pro filme Matrix, de 99. Que tinha as sentinelas, lembra? É verdade. Aqueles bichinhos que cuidavam aquelas máquinas, né? Que cuidavam dos seres humanos. Então ele foi uma inspiração. Arthur C. Clarke também foi uma inspiração pro filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quem quiser assistir o filme, vale muito a pena. O filme do Nicolas Cage, O Presságio, de 2009, também tem uns personagens que são muito parecidos com os Sentinelas. Você já assistiu esse filme? Já. Eu não lembro muito bem da característica, às vezes, mas lembro Isso, que eles tinha têm aquela roupa escura e eles são seres, eles têm os olhos meio opacos, assim. Sim, é tem bem muito parecido. a ver. Eles têm muito a ver com esses sentinelas também. Tem, exatamente. O próprio, e as sentinelas, o próprio Matrix, né? Que são aqueles caras de terno. E o próprio Men in Black, né? Quem quiser assistir Men in Black tem uma visão totalmente específica do que seriam os seres extraterrestres, né? Vou te fazer uma pergunta. Esse pessoal que escreve esses filmes, eles têm alguma ligação? Eles estão sabendo mais do que a gente? Eles estão lá na frente, a gente não sabe? Olha, geralmente não tem como você criar algo do nada, né? Tudo tá na consciência una que você capta informações e transcreve pro papel, né? De certa forma, em todos os filmes você tem que ter um certo tipo de pesquisa, por isso que os filmes demoram para ser feitos, demoram 1, 2, 3 anos para serem feitos, e você tem que ter uma pesquisa bem certinha ali, né, para você poder dar algum tipo de informação, a não ser que seja um filme bem ficção mesmo, que seja só uma fantasia, aí tudo bem, mas mesmo assim, mesmo as fantasias, tem que ter uma informação de alguma coisa, mesmo o Senhor dos Anéis, o que seja, tem que ter algum tipo de informação que no final das contas você procurar um pouquinho uma metáforazinha do que existe mesmo. E os extraterrestres são também uma forma de buscar essas informações, né? André, a gente pensa aquilo que você falou no começo, né? Se estamos sós ou não estamos, isso é assustador de qualquer forma. A gente não tem noção do tamanho desse universo. A gente realmente não tem noção. Até onde se foi, é visto, não tem nada. Não tem nada, ou alguém que achou alguma coisa não nos mostrou. Nós, meros mortais, terrenos, a gente está dependendo aí de uma NASA, da vida, né, do Elon Musk ir para um pouquinho mais adiante, enfim. Agora, certa vez eu entrevistei um ufólogo
E eu perguntei para ele o seguinte: você acredita em extraterrestre? Ele falou assim: não, eu não acredito, porque acreditar exige fé. Eu tenho convicção. Sim, perfeito. Então é isso mesmo, você acreditar é aquela coisa, você acredita de vez em quando. Eu vi lá no morro, então eu acredito. Agora, se você tem convicção, você consegue ter uma compreensão melhor do que isso significa? Eu acho que sim, você coloca na tua realidade que aquilo lá existe, né, de alguma forma. Não é só uma visão ou você tá achando que tem, mas você coloca na tua realidade. E, cara, não tem como escapar disso. Você falou o tamanho do universo. O tamanho do universo visível que o homem calculou até hoje são 93 bilhões de anos-luz. Então é você viajando 93 bilhões de anos à velocidade da luz. Então imagina o tamanho disso. E daí não vai ter ninguém. Aí é muito estranho, né? Como assim não vai ter ninguém? Aí tem uma não sei se é um instituto, o que é, é um SET que eles chamam. O SET é um lugar onde eles fazem essas pesquisas, ficam observando sons, observando luzes que estão no universo. E eles fizeram um cálculo que se aqui no universo os seres que podem ter inteligência igual a nós e podem se comunicar são de 1000 civilizações a 1 milhão de civilizações nessa nossa galáxia aqui, né? Não no universo, mas nessa galáxia. Na bolinha do gato do Men in Black, então, naquela bolinha, né? Exatamente. Então se tem de 1000 a 1 milhão de civilizações que podem ter, que são inteligentes e podem ter contato com a gente. Não sei se eles querem contactar a gente também, né? Do jeito que se eles querem, né? Exatamente. Aí depende também de como... muita gente fala assim, mas se eles são tão poderosos, inteligentes e têm uma tecnologia tão avançada, por que já não acabaram com a gente? Quem sabe? Não é essa a intenção deles? Não é a intenção. Na verdade, existe uma ética universal que você não pode ficar destruindo tudo que você vê na frente. Por aí, né? Exatamente. Não é igual o humano que vai destruindo tudo. Então tem que ter uma certa cautela. O universo é ético. Ele tem uma ética social, vamos dizer assim. E você não pode ficar destruindo tudo. E outra coisa, a inteligência dos extraterrestres vai de um limite que pode ser igual ao nosso, ou menos, ou mais. A tecnologia está aberta para todos, sendo você um ser inteligente ou não. E tecnologia, a gente não precisa falar de metal que se transforma, de elementos químicos incríveis. A gente pode falar, tipo, a charrua que existia na agricultura era uma tecnologia. Sim. A pá é uma tecnologia, então são coisas bem básicas que podem ser tecnologia para alguns seres e para outros não. Ou se vocês estudarem ou pesquisarem coisas sobre a Atlântida, que supostamente existiu aqui, eram seres que tinham tecnologia de carros que já voavam naquela época, bem tipo 13 mil anos atrás. Então como que se explica isso, né? Várias coisas que arqueólogos encontram estão encontrando. Tem referências, né? Com coisas modernas, isso, né? Exatamente. Até, tipo, já encontraram formato de celular. Tem milhões de coisas que vocês pesquisarem na internet e vão achar. Existem também algumas situações em que, por exemplo, os sítios arqueológicos, que eles chamam, né? Onde tem evidência ali de vidas... dos nossos ancestrais, antepassados, e também onde esses seres extraterrestres costumam fazer algum tipo de intervenção. Então, eu li uma história que as tribos indígenas têm muito contato. Um pesquisador foi até uma tribo bem fechada, né, sem contato com civilização branca, nós aqui no caso, né, o homem branco. E aí ele chegou com os equipamentos e os índios correram buscar algo semelhante feito de bambu, feito de argila. E ele questionou, como que vocês têm isso aqui? O rapaz, o homem lá nos mostrou. Então, assim, isso é um jeito de dizer assim, a gente teve uma visita, não sabemos quem é, mas o cara esteve aqui. Exatamente. E não tem como contestar algo assim, uma civilização completamente fechada ali, né, André? Sim, com certeza. Tem uma civilização, se vocês pesquisarem a civilização dos Dogons, que era uma civilização na África, eles tinham na caverna deles, foi um cara que descobriu isso nos anos 70, mais ou menos. Na caverna deles tinha o desenho, como que as pessoas podem desenhar uma rotação das estrelas Sirius. Tem a Sirius A e a Sirius B. E eles desenharam as duas Sirius na parede. Como que os caras sabem disso? Quem que veio dar essa informação? Caramba. Aí os caras fazem a comparação no computador, é igualzinho a rotação, não tem como sem negar. Equipamentos, sem nenhum. telescópios, sem Exatamente. nada disso. Sem ter trabalhado estagiado na NASA. Então, exatamente. Como que eles sabem disso? André, essas civilizações extraterrenas, elas também são divididas em
grupos ou, assim, raças, digamos assim, eles têm essa divisão? Tem, assim, como aqui no planeta Terra, a gente tem o branco, o preto, o amarelo. Eles também têm raças assim, né? E também são culturais. Se você pensar bem, o universo, a galáxia, sei lá, é uma cidade. É uma cidade que tem empresa, por exemplo. A Terra pode ser uma empresa comandada por certos seres. Outros planetas podem ser uma empresa comandada por certos seres e não tem problema nenhum isso. É normal, no universo é normal, é uma vida social que existe no universo. E com tais seres ou outros seres. Daí se acredita ou não, daí você tem que começar a pesquisar, né? Porque você não pode ser tão, assim, pequenininho e achar que só estamos nós nesse universo. Você acredita que a gente está chegando próximo do momento onde vai haver algo maior? Tipo uma revelação ou algo nesse sentido? Acho que a sociedade humana nossa hoje, ela tá preparada para uma revelação, por exemplo? Acho que essa é a pergunta certa. Eu acho que essa é a pergunta certa. Eu acho que tem muitas pessoas que não estão preparadas para ver e não vão aceitar. E daí, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que elas vão ficar daí inertes nesse pensamento, né? Assim como muitas pessoas não acreditam que o homem foi pra Lua, teve um caso em que um cara viu os caras indo pra Lua em 1969 e destruiu a TV porque não acreditava naquilo. É incrível. Mas existem sim essa questão eu tô voltando a falar na questão da inteligência também dos extraterrestres, é essa questão, você tem que saber até que ponto eles são inteligentes e o que eles fazem com essa inteligência, né? Porque também existe a inteligência emocional neles e a inteligência lógica, né? Tipo, matemática e física deles. Mas tome cuidado, que a gente também, com essa pergunta que você fez, a gente fica pensando naquela questão, quando que eles vão vir nos salvar? Ninguém vai vir salvar ninguém aqui. Você tem uma soberania espiritual que você tem que se ajudar. E você tem que acreditar nos seus valores em primeiro lugar, depois você ajuda os outros. Então primeiro acredite em você, para você ter o oxigênio aqui na tua máscara, para poder ajudar o outro amiguinho que tá sem oxigênio do lado. Então você tem que se arrumar primeiro, você, né, tem que ter essa soberania e entender que você tem que se ajudar primeiro. E esquecer essa coisa que eles vão vir nos salvar, porque eles não vão vir nos salvar. Os valores emocionais deles, então, são idênticos aos nossos. São idênticos, eles também têm uma certa... Aí vai ter a questão da evolução, né? Eles também têm a evolução espiritual deles, eles também têm... Então, cada um tem a sua... Como a gente tem seres ruins aqui na Terra, eles também têm seres ruins. Muita gente também fala em alguns estudos, né? A gente encontra esse tipo de coisa, André, que eles são corpos sutis, né? Eles, assim, alguns deles têm uma forma palpável. Isso, assim, relatos de quem viveu uma experiência com um ser desse, seja abduzido, seja convidado a conhecer o planeta deles, enfim. Mas algumas pessoas relatam, né? Realmente aquela imagem de cabeça grande, olhos amendoados e grandes e tudo mais, corpos muito esguios, carecas, né? E outros relatam seres sutis, né? Aquela aparência transparente, luminosa, muitas vezes brilhante, translúcida, brilhante. Alguns estudos colocam isso como uma evolução espiritual. Como bem você falou, tão grande que eles não precisam mais do corpo físico. Sim. Pode ser uma explicação? Pode, até se vocês pesquisarem e estudarem, existem uns seres chamados Nanlu. Eles podem ter sido os primeiros seres a habitar a Terra. Os primeiros, vamos dizer assim, entre aspas, os humanos da Terra podem ter sido eles. E tem uma metáfora no filme Inteligência Artificial, lembra aquele filme Inteligência Artificial? Bem antiguinho. Tem aqueles seres que são seres que parece que são translúcidos. O corpo dele parece que você consegue ver o universo no corpo deles, entendeu? E esses seres são uma referência desses Nanlu, que poderiam ser os primeiros seres que habitaram aqui na Terra. O próprio ET. O Spielberg, quando o coração dele brilha, ele fica, né, translúcido. Isso, exatamente. Tão bonitinho. A Jennifer falou aqui, Jennifer do Xaxim. Adorei a ética universal. Tem que ter, né, Jennifer? Senão esqueça. A gente já tá ferrado também, né? Mesmo você indo embora aqui da Terra, a tua ética continua. Então veja bem o que você vai fazer lá em cima também. Gente, tem que ter ética em tudo. Não tem fuga. Tudo. Exatamente, não tem como... Senão seria uma involução, né? Se você for um ser negativo, você vai involuir. Não adianta ir aqui na Terra ou fora da Terra.
E só complementando uma coisa Por que você favor. perguntou ali, existem seres também que têm a capacidade de se revelar aqui na nossa terceira dimensão, porque eles são da terceira dimensão. Então a gente está numa frequência de terceira dimensão. Então você consegue ver seres da terceira dimensão se eles estiverem na terceira dimensão. Se eles estiverem na quarta dimensão, você nunca vai ver, né? Porque a gente não consegue ver seres da quarta dimensão. Então eles também têm várias dimensões e camadas que vão... O da quarta dimensão poderia ser as vozes da nossa cabeça, às Ai, vezes? meu Deus, Pode. essas vozes. Essas vozes. André. Sim, claro que Mas pode. é tão interessante, porque eu confesso que eu sempre fui muito cética em relação a isso, né? Eu adorei o ET desde que eu vi a primeira vez, lá em 80 e alguma coisa, mas era difícil para que eu realmente ter essa convicção. Aí a gente vai lendo, é isso que é interessante, né? Você vai lendo, vai estudando, vai conversando com tanta gente e acaba pensando assim, poxa, por que a gente estaria sozinho aqui, né, nesse universo? Exatamente. E o ser humano é muito São Tomé, né? Tem que ver pra Tem que ver pra crer e acreditar, tal. E exatamente. talvez seja isso, essa nossa natureza incrédula. Exatamente. E a gente tem, igual, por exemplo, o ET de Varginha é um ET que fez uma história aqui e era um ET de terceira dimensão. Então, as pessoas viram ele aqui mesmo. Mas será que ele era da terceira dimensão ou ele se transformou para estar na terceira dimensão? Existem muitos seres que são morfológicos, né? Eles se transformam em alguma coisa pra gente poder ver. Muita gente também diz que eles estão sim entre nós. Existem pessoas com características físicas, inclusive bem diferenciadas, um intelecto bem diferenciado. Esses caras podem estar aqui conscientes de quem são ou não? Tem muitos conscientes e poucos inconscientes. Mas tem muitos conscientes que sabem o que estão fazendo aqui. Se você fizer uma pesquisa bem lá para trás do estudo da civilização humana, podem existir ainda seres que estão nos pesquisando, entendeu? E fazem parte desse rol de pessoas que estão inseridas no meio aqui, que você nem vai perceber que o cara está pesquisando. É interessante, né? E talvez a gente pense, nossa, eles estão pesquisando a gente para quê, né? Talvez falta alguma coisa na civilização deles que nós temos. Sim, pode ser isso. Tem. Ou então, quem sabe, por um motivo nobre que seja. Vamos ver como que é a biologia desses caras aí, pra gente também avançar aqui e poder levar futuramente pra esse planeta. E se fosse complicar ainda mais o assunto e Vamos falar lá, assim, agora Ai, vai. meu Deus. e se eu dissesse que podem ser acordos Acordos? de Tipo um trabalho? tratado de Tordesilhas, assim. Tipo acordos. Não, contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Por exemplo, se você for bem a fundo e souber pesquisar, você vai perceber que o presidente Eisenhower americano, ele teve acordos com extraterrestres. Por isso que a maioria das abduções aconteceram primeiro nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos? A neta do Eisenhower, a Laura Eisenhower, tem bons livros e bons artigos falando sobre isso. Se ela mesmo falou do avô dela, então tem coisa aí. Eu fechava um acordo na hora, André, mas olha, pouquíssimas cláusulas, entendeu? Mantendo a ética ali, né? Não escravizando a gente. Mas será que ele manteve a ética eu não sei, aí eu já não deixando sei. que você seja abduzida? Então, né? Aí tem essa questão da abdução, que realmente é assim, ó. Venha, ninguém quer saber se você quer ou não. E tem o convite também. Tem. Tem pessoas que são contatadas daí, que a gente chama, não é abduzida, é contatada. Né? Aí esses desaparecimentos aí, que nunca acham o corpo da pessoa, de repente a pessoa foi pra lá, foi morar nos Estados lá. Unidos tem... Aí nós somos os ETs deles. Exatamente. Olha aí, tá vendo, Eles estão gente? pesquisando. Tudo uma a gente tem questão uma de- vaquinha que eles pesquisam. Pois é, esse é tão engraçado, né? Tem gente que fala mesmo, as vaquinhas foram abduzidas. Exatamente, somos nós. Somos nós. Eles gostam de abduzir a gente. E daí tem o convite, eu não sei se eu ia não, viu, André? Eu ia ter que pensar um pouco. Mas eles têm não. que ser... Eu gosto da minha casa, eu gosto de dormir na minha casa. Mas entendeu? se vocês quiserem te pegar, não vai ter jeito. Não, mas eles não querem. O que eles vão querer com radialista, André? Não sei. Dá o quê da gente? Vai que você tem alguma coisa. A aí, gente não já sei. liberou aqui as ondas sonoras, podem se comunicar, não pega a gente não, que é... Deixa quieto. Não, né? deixa que não vale a pena. Não vale a pena. Ô André, a gente tem muita coisa pra Sim. falar, obviamente, mas o teu livro tá aqui, um capítulo super interessante. O mundo está chipado. Vamos dar os contatos aí, todos os endereços pro pessoal ter acesso. Sim, se você quiser acessar nossas redes sociais, é @QuantumDocs, ou Docs com X.
E o livro tá à venda na Amazon. Até tem a segunda edição já do livro, com várias novas imagens e tal. E na Amazon você encontra as duas versões. A primeira edição tá acabando já lá na Amazon, se quiser adquirir a primeira edição. Mas a segunda edição também já tá por lá. É só escrever na Amazon O Mundo Está Chipado que você vai achar. Muito legal, André. Viu? Você tem também as camisetas lá, né? Tem, a gente tem uma loja, a loja.quantumdocs.space. Lá você encontra a nossa grife, a grife Quantum Docs. André, vamos fazer uma camiseta com a vaquinha de fone de ouvido, entendeu? Ah, legal. Sendo abduzida. Legal. Então Acho tá que até tem uma vaquinha sendo abduzida lá. Vamos fazer uma nave com 98.3, entendeu? Mix intergaláctica. Ó, legal. Não é isso, bom? hein? Legal. Então, tamo aí. O que você vai trazer pra semana que vem pra gente? Então, os assuntos são variados, né? Eu acho que tem que ser uma surpresa, porque eu acho tem também. muita O Bruno informação. é muito curioso. Muita informação. É muita informação. Seja assim. Seja assim. Tem muita... A gente pode falar também de mediunidade, de fantasma. Mediunidade. Isso Boa. é legal. Fantasmas eu acho legal. Eu acho legal. Que você gostou. Eu conheço o André há muito tempo. Eu costumava mandar mensagem pro André também de madrugada. Meia-noite e 15, um vídeo de fantasma, né? Sempre mandei. André, vamos falar disso, que é super interessante, com viu? certeza. Então tá. A gente falou que ia ser surpresa, já acabou a surpresa. Não, mas não, ele pode trazer outra coisa também. Não, agora eu falar de quero. fantasma Agora é a legal. gente quer. Agora a gente quer. Então tá. Muito bem, André Wormsbecker, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. Segunda que vem tem mais. Tem mais, valeu. Valeu. Mix 6h59, você participa com a gente, manda pra cá sua hashtag, tá valendo prêmios nesta manhã extraterrestre de segunda-feira. O prêmio é daqui da Terra mesmo, tá bom? A gente não vai fazer você esperar aí o Sedex Intergaláctico pra receber, não. É rapidão pra participar e pra ganhar. Como é que faz, Bruno? Tá valendo camiseta exclusiva Rádio Mix e VC Estilo. Manda aí a hashtag camiseta na Mix pra 998226669 e par de convites para o Parque Águas Claras para qualquer dia do mês de fevereiro. Então manda aí a hashtag Parque Águas Claras para 998226669, sem deixar de esquecer, né? A gente não pode esquecer que o prêmio do mês é o par de convites para o Beto Carreiro, sorteio dia 31. Então hashtag prêmio do mês também para o nosso WhatsApp. Muito bem, tá valendo. Manda pra cá a hashtag, vai lá no nosso @Mix Curitiba também com promos exclusivas no digital. A gente vai pro intervalo rápido, voltamos já. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade.